Boa tarde. Começar a semana com um Sudoku. E bom, dessa vez um Sudoku de 4 estrelas de dificuldade. Já viu que essa dificuldade não é nada fácil. Mas vamos ver se vai dar bom, né? É o Sudoku Pile of 15, feito pelo Kane Puzzles. Tem uma avaliação bem alta, 95%. E é da regra Killer, que é minha regra favorita, então tô animado pra fazer, né? É... Vamos pras regras, né? Vamos lá. Regras normais do Sudoku se aplicam. Então a gente vai usar os números de 1 a 9 em cada linha, cada coluna e cada caixa 3x3, sem repetir esses números. E agora a regra killer, que é o seguinte: né, tem essas jaulas, essas regiões delimitadas por uma linha tracejada. Dentro de uma jaula, os números não vão poder repetir. E se tiver um número no canto superior esquerdo daquela jaula, os números dentro daquela região, a soma deles vai ser o número que está aqui nesse canto. Então, por exemplo, esses três números vão somar em 15, que é o número que está aqui no canto. Esses dois números vão somar 8, que é o número que está aqui no canto. Então, bom, essas são as regras. Vamos reiniciar o tempo para começar. Bom, a primeira coisa que eu reparei, né, que essa região aqui ela não tem a soma, então a gente não sabe qual é a soma dela, mas a gente sabe que esses números aqui não vão poder se repetir, né? Então, por exemplo, aqui não pode ter um 3, porque já tem um 3 nessa região. Outra coisa que eu reparei, ó, que tem 3 4 já no Sudoku. E a única caixa que esses 3 4 olham é a caixa 7. Então, por causa deles, não pode ter 4 em uma dessas posições, né? Que eu tô na mesma linha ou coluna. Então, vai ter um 4 aqui. Bom, também tem 3 uns, e a única caixa que os três olham simultaneamente é a caixa 8, e por causa desses uns não pode estar em nenhuma dessas posições. Teoricamente, poderia estar em qualquer uma dessas duas. Só que não posso ter um aqui, né? Se eu tiver um aqui e o 4 em uma dessas, um com 4 dá 5. 5 para chegar em 15 precisaria de 10. E não tem como a gente colocar 10 no Sudoku. Dá pra gente colocar no máximo 9 só. Então aqui não posso ter o 1. Vai ter que estar aqui. Pelo mesmo motivo, né? Ó, se a gente olhar, esses dois uns estão olhando essa caixa. Então não pode estar nessas posições. O 1 também não vai poder estar aqui, porque senão seria 1 com 4, ou 4 com 1, e aqui precisaria ser 10, que a gente viu que não pode também. É... O 1 aqui vai estar em uma dessas. E vai ter um em alguma dessas aqui também. Bom, na verdade, vou falar o que eu tava reparando agora. Se a gente olhar essas três colunas, elas basicamente todas têm ah, o... uma jaula, né? As únicas casas que não fazem parte de uma jaula nessas colunas são essas três. E as jaulas que fazem parte dessas colunas estão contidas dentro dessas três colunas. Né? Não tem uma jaula, por exemplo, indo para cá ou tendo uma a mais para algum lado, enfim. E o que eu quero. O raciocínio que eu quero passar é o seguinte: se a gente pegar essa coluna aqui, ela vai ter os números de 1 a 9, sem se repetir. E tem aquela regra do Sudoku, um segredo, na verdade, né? Que é que se você pegar os números que vai ter numa linha ou numa coluna ou numa caixa do Sudoku e somar eles, vai dar 45. 1 mais 2 mais 3 mais 4, assim por diante, até o 9, vai dar 45.
Então, essa coluna aqui vai estar somando 45, essa mais 45, essa aqui 45 também. Ou seja, o valor dessas três colunas é 3 vezes 45, que é 135. Se a gente pegar esse 135 e for subtraindo essas jaulas, a gente vai ter o valor dessas três casas. Já todas elas são de 15, então ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 15 dá 120. Então, ó, aqui soma 120 e aqui 135, ou seja, essas aqui também são uma jaula de 15. A gente pode até deixar colorido. É uma jaula de 15 mesmo que ela não esteja mostrando que é uma jaula de 15. Tá. E agora, para onde podemos continuar? Esse 8 aqui, ele não pode ser 1 e 7 porque já tem na coluna. Poderia ser 2 e 6 ou 3 e 5. Aqui teria que ser 2 e 7 ou 4 e 5. Seria 2 e 7 ou 3 e 6. Bom, as jaulas que somam 15 são de 3 células. Então pode ser interessante a gente pensar quais são as combinações, né? Pode ser 1, 5 e 9, 2, 4 e 9, 1, 6 e 8, 2, 5, 8, 3, 4 e 8. 1, 2, 5, 7. Ah, não, são três números. Com 7 seria 2, 6 e 7, ou 3, 5 e 7. Então 4, 5 e 6. Bom, em algum desses aqui vai ter o 1. O que eu tô curioso é se eu posso ter o 1 aqui. Porque digamos que eu tenho aqui e aqui seja, por exemplo, 1, 5 e 9. Aqui eu vou ter o 1 também, digamos que seja aqui. É aqui ou aqui. Não poderia mais ser 1, 5 e 9, teria que ser 1, 6 e 8. E aí, a gente não tem o que colocar aqui, né? Eu não poderia ter o 6 e 8. Porque aqui eu já tenho o 6 e o 8 na coluna. Eu não poderia colocar o 5 e 9, porque aqui eu já teria o 5 e o 9 na coluna. Mesma coisa funcionaria, né? Se aqui em vez de 5 e 9 fosse 6 e 8, aqui o 5 e 9 em vez de 6 e 8, né? Então eu ter o 1 aqui vai ser um problema, né? Porque aqui também vai ter o 1. Aqui vai ter que ser um trio, aqui vai ter que ser outro trio. E dos trios com 1 que somam 15, só tem dois possíveis. E eu não teria como eu colocar um terceiro aqui. Logo, o 1 nessa caixa também não pode estar aqui. Vai ter que estar aqui. Bom, ficaria o 1 em alguma dessas posições. Será que alguma me traria algum problema? Talvez essa aqui. Se aqui for o 1. Aqui seria, por exemplo, 6 e 8. Seria o 5 e 9. Aqui eu não poderia ser 6 e 8, poderia ser 5 e 9? Poderia.
Por exemplo, aqui sendo 5 e aqui ter o outro 5, né? É, então aqui não parece ter problema. Agora, se um tiver aqui, aqui vai ter que ser um par, digamos, o 5 e 9. Aqui teria que ser o outro, né? 6 e 8. Como é que isso aqui ficaria? Me parece completamente livre, né? É, não me parece ter nenhuma restrição óbvia. Eu tô interessado nesse 7. Que o 7 ele não pode estar numa jaula junto com o 1, né? Por exemplo, aqui nessa caixa. Não poderia ter um 7 aqui, não poderia ter o 7 aqui. Teria o 7 em alguma dessas, e se tiver em alguma dessas aqui, o 1 estaria aqui. Mas é meio que isso que eu consigo tirar. Vamos rever se aqui pode ser o 1, né? Aqui teria um par, aqui seria o outro. Os pares 5, 9, 6 e 8, né? Que eu quero dizer. Bom, aqui a gente já visto. Eu vou ficar indo e voltando diversos raciocínios, né? Até algum fazer sentido. Aqui a gente viu que vai dar 15. Então a gente vai ter que colocar um trio aqui, né? Três números diferentes que somem 15. E eles não vão poder ter o 1 nem o 7. Então eu poderia ter 2, 5 e 8, 3, 4 e 8, ou 4, 5 e 6. São essas possibilidades, né? Tem o 2, 4 e 9 também. Então é 2, 4 e 9, 3, 4 e 8, 2, 5 e 8, ou 4, 5 e 6. Bom, só uma opção não teve o 4, né? Vamos ver se tiver o 4, se alguma coisa é revelada, né? Se tiver o 4 vai ter que estar aqui. Poderia ser 2 e 9, poderia ser 5 e 6, poderia ser 3 e 8. Hum, Se a gente for pelo contrário, né? Que é o 3, 5 e 7. Não, 3, 5 e 7 não pode.
Qualquer outra possibilidade? 2, 5 e 8. Aí o 4. Não poder, na linha 1, né? Não poderia estar aqui por causa desse 4. Não poderia estar aqui por causa desse. Não poderia estar aqui por causa desse. O que falta? 3, 6 e 9. 3, 6 e 9 podem estar em qualquer lugar. Mas aqui teriam 2 e 7. Agora eu não poderia 4 e 5 porque eu tenho 4 nas colunas, né? Se for 2, 5 e 8, será que eu poderia ter o 1 aqui? Se aqui for para o 5 e 9, teria um 5 aqui. Aqui poderia ser um e 6 e um 8 aqui, é. Então poderia, né? É um 7, um 3. É. E é. Dificuldade de um sudoku de 4 estrelas tá se mostrando. Aqui vai ter um par entre 5 e 9 e 6 e 8. Aqui ainda pode ser o mesmo par, né? Bom, onde tiver o 1, né? Aqui ou aqui. O restante vai ter que ser de um par diferente. Hum, Se for aqui, né? Vou colocar outro par como laranja. Aliás, ao invés de a gente estar vendo isso, se aqui for o 4, o 4 para chegar em 15 precisa de 11. Poderia ser 2, 9, 3 e 8 ou 5 e 6. E aí, aqui, em duas dessas 6 casas aqui, ou melhor, em duas dessas 4 casas, vão ter o número laranja.
os números laranja e rosa são 5, 6, 8 e 9. Então aqui não poderia ter 5, 6, 8 nem 9, porque ou tá na mesma caixa ou na mesma coluna que o número rosa ou laranja. Então o que eu poderia ter? Poderia ter um 2 e aqui um 9. Poderia ter um 3 e aqui um 8. Seriam as possibilidades, né? Então aqui seria 8 ou 9, que é o número rosa ou laranja. Por exemplo, se então aqui for. Se aqui for 4 e aqui for 1, aqui seria é, laranja, né? Aqui teria que ter um rosa, então. E aqui o outro rosa. Você influenciaria aqui, será? Acho que não. Agora, se for o contrário, se aqui eu tiver um 4, aqui eu poderia ter um laranja, né? É. Bom, ó, esses aqui dão 30. Significa que esses três vão ter que ser 15. Não vai poder ter um. Ah, se eu tiver, por exemplo, 4 aqui, então, esse aqui teria que dar 11, podendo usar um número entre 5, 6, 8 e 9. Então não poderia ser 5 e 6. Poderia ter 8 ou 9 aqui, aqui 2 ou 3. Mas não me ajuda muito. Bom, sendo os números laranja e rosa conjunto 5, 6, 8 e 9, cada linha, cada caixa, cada coluna vai ter dois números rosa e dois números laranja. Nessa coluna, os números laranja ou vão estar aqui ou aqui, e os números rosa, um vai estar aqui e o outro poderia estar em qualquer um desses, né? Talvez seja mesmo tentar descobrir qual desses dois um vai estar, né?
Vamos tentar seguir um pouco mais com esse raciocínio, então. Esse número aqui teria que estar em algum desses. Calma. Tá, ó. O 7 precisa ser colocado nessa coluna. E o 7 pode ser 2, 6 e 7 ou 3, 5 e 7. Essas duas opções usam 5 ou 6, que a gente viu que está no conjunto laranja ou rosa. Onde eu quero chegar com isso? Digamos que eu tenho 7 aqui, em algum desses lugares. Por exemplo, aqui. Ah, não, se bem que ainda poderia ter 5 ou 6 aqui sendo rosa e ele aqui de novo, né? Bom, vamos ver. Você poderia ter. Se ele for rosa. Bom, vamos nomear. Por exemplo, 3, 5 e 7. Então aqui teria o 5, aqui um 9. Aqui seria um 6 e 8. O que isso vai implicar? Implicaria um 4 aqui e um 2 aqui. Aqui não teria. Bom, vamos ser bem. Uma coisa aqui é que não poderia ter só um ou 5. Na verdade, aqui teria o 4 ainda por cima, né? Não consigo ver nada. Bom, eu testei se o 7 poderia estar em algum desses. Aparentemente sim. Agora, se eu tiver um 7. Ah, tá, é. Bom, eu tenho que colocar um 7 nessa coluna, né? Aqui eu não posso, que já tem na linha. Aparentemente, nessas jaulas eu posso. Aqui eu não posso, né? Porque o 7 não pode estar junto com um. Outra coisa, outro número que o 7 não pode estar junto é o 4. Se tiver um 7 aqui e um 4 aqui, dá 11. Por chegar em 15 precisa de 4. Mas já tem um 4 na jaula. Então, dessas jaulas aqui, uma vai ser com 7 e outra vai ter com 1. E aqui tiver o 7, vai repetir esse número aqui, que vai ter que ser 5 ou 6. Aqui é 8 ou 9.
Então vai ter o 1, 5 e 9 ou 6 e 8. Vai ter o 7 com 3 e 5 ou 2 e 6. Aliás, outro jeito que a gente pode pensar é o seguinte: esses três números vão somar 15. Se aqui for um 9, esses dois vão ter que ser 6. Não poderia ser 1 e 5, porque eu não posso colocar 1 em nenhum desses dois. Teria que ser 4 e 2. Então, 4 aqui e um 2 aqui. Então, se aqui for 9, aqui vai ter um 2. Se aqui for o 8, aqui esses dois vão ter que somar 7. Não posso ser 1 e 6. Se aqui for 8, aqui é 6, né? Ah, eu poderia ter, né, aqui um 4, aqui um 3. Eu poderia ter 2 e 5 em qualquer um dos dois. É. Agora, nesses dois tem o 2, né? Se eu tiver 7, 2 e 6, 2, 6 e 7. Qualquer um desses dois, né? Não vai poder ter 2. Vai ser. Vai, 7 vai estar usando 6, então vai ter um 6 aqui. Então aqui vai ser um 8. Então aqui seria 4 e 3. E o trio com 7 for 2, 6 e 7. Agora, vou colocar aqui do lado só. Se for 3, 5 e 7. Se for 3, 5 e 7, o trio com 7, né? Um desses dois. Aqui teria que ser 2, aqui teria que ser um 5. Aqui seria 9, né? É. E aqui seria um 4. Então aqui, na verdade, só pode ser 2 ou 3. Acho que dos dois jeitos aqui é um 4, não era? Se for 2, 6 e 7. Aqui, 6, 8. Vai ter que ser um 4. E se for 3, 5 e 7. É, tá. De qualquer jeito, então aqui é um 4. Aqui é um trio com 4. Não vai poder ser 4, 5 e 6, porque senão eu fico sem o que colocar aqui. Poderia ser 4, 3 e 8. 4 com 2 e 9.
aqui sendo 2 e 9 ou 3 e 8, vai ter um 8 ou 9 aqui. Será que isso implica alguma coisa aqui? Bom, uma coisa que eu tava pensando, ó, esses dois aqui vão somar 11, com esse aqui 12. 1, 2, 3, 4 vezes 15, 60. 60 com esse 12, 72. Então, para chegar em 90 dessas duas colunas, esse aqui seria 18. Se aqui for 5, aqui dá 13, aqui teria que ser 2. Ah, não é. Não adianta eu pensar isso. Eu tô bem curioso com esse trio aqui, pra ser sincero. Calma. Com o trio do 7, eu vou ter. Eu posso ter. Ah, não é, ele teria que ter o 5 ou 6 desse aqui, né? É. Tá, ó. O 7 nessa caixa não pode estar aqui, porque tá na mesma linha desse. E não pode estar junto com 4. A gente viu que 4 e 7 não podem estar junto. Então ele ficaria em alguma dessas posições aqui, na coluna 1 ou 2. A gente for olhar na caixa 1, não pode estar aqui por causa desse 7. E não pode estar aqui porque o 7 também não pode estar junto com 1. Então também estaria na coluna 1 ou 2. Logo, o 7 na coluna 3 não pode estar aqui, não pode estar aqui. Teria que estar em uma dessas duas posições. Só que não pode estar junto com 4. Então aqui vai ter um 7. Aí agora nessa caixa, né? Não poderia estar aqui nem aqui, por causa da linha e coluna. E aqui não pode estar junto com 4. Então vai ter um 7 aqui. E aí nessa caixa agora, não pode estar aqui por causa dessa coluna, não pode estar aqui por causa dessa coluna, não pode estar aqui por causa desse 7, não pode estar aqui por causa do 1. Sobrou aqui um 7 então. E aí a gente coloca o 7 nessa caixa 1 agora, que é aqui. Logo aqui não pode ter o 1. Vai ter o 1 aqui. Aqui não vai poder ter os laranjas, né? Vai ter que estar aqui. O 7 ele poderia estar em qualquer um desses aqui. Agora se tiver aqui, ele obrigatoriamente vai estar aqui. Agora se tiver aqui, pode estar em qualquer um desses, né? Vai ter um 7 aqui.
Bom, desses dois vai ser 2 ou 3, o outro vai ser 5 ou 6, que é rosa, né? Bom, agora o outro número laranja aqui. Será que ele tá restrito de algum jeito? Bom, o número laranja que tiver uma das posições vai ser o mesmo desse, né? Porque vai ter que ser diferente desse e esse tem que ser diferente desse. E como só tem duas possibilidades, esse aqui vai ter que ser igual a um desses aqui. Ó, esses aqui. Ó, isso aqui vai ter que ser 8 pra estar com 7, né? E aqui também vai ter que ser 8. Então esses aqui vão ser 2 e 6 e 3 e 5. Então vai ter um desses números, os dois desses números aqui, né? Aqui é 2, 3, 5 e 6. Então o que que não tem na coluna, né? Ó, 1, 2, 3. Falta o 4, o 8 e o 9. Eu não. Né, vai ter 4, 8 e 9 aqui. Eu não posso ter o 4 aqui, não posso ter o 4 aqui, então vou ter um 4 aqui. Então aqui fica o 8 e o 9. Aqui tem que ser 2 ou 3, né? Aqui vai ser 8 ou 9. Aqui vai ter o 5 ou 6. O que não for utilizado aqui. O que que pode ter aqui então? Vai ser o 8 e 3 ou 2 e 9 não estiver sendo utilizado aqui. Ó, nessa coluna aqui, eu preciso ter dois números rosas e dois números laranjas.
Os números rosas e laranjas são 5, 6, 8 e 9. E ó, aqui vai ter um, aqui tem outro. Aqui tem outro. Então vou ter o 8 ou o 9 aqui, né? Esse aqui é o que eu já tinha reparado antes. Aliás, inclusive esse número aqui ele tá junto com esse, né? Então esse aqui ele é rosa também, né? Vamos testar. Se aqui for um 5, aqui é 1 e 6, então aqui tem que ser o 8. É... Aqui vai ter que ser um 9, vai ter que ser um 2, aqui o 9 também. É. Então, tá. Aqui eu posso já apagar. Vou apagar essa cor. Então, esse aqui, ele é rosa também. Um desses números é laranja. E esse aqui também vai ter que ser laranja, né? Que é um com 5 ou 6. É, aqui vai ter que ser laranja. Então esse aqui é rosa. O outro número laranja estaria em uma dessas posições aqui, né? Que é um 8 ou 9, não posso ter aqui. E aqui, ó, aqui é um laranja de 5 ou 6. Então aqui eu vou ter um 8 ou 9 laranja. Então aqui vai ter que ser o 5 ou 6 laranja. Aqui um 8 ou 9 laranja. Bom, agora do 5, 6 e 8, 9 rosas aqui. Não posso ter aqui. Eu posso ter um deles aqui. E o outro vai ter que estar aqui. Que no caso é o 8 ou 9 laranja, rosa. Obrigatoriamente vou ter um aqui, né? Não consigo progredir com esse raciocínio. Bom, aqui vai ter um 5 ou um 6, né? Poderia ser de qualquer cor.
Só um negócio. Se aqui for 8, aqui é 8. Aqui vai ter que ser 6. E aqui 3. Se aqui for 9, aqui é 9. Aqui vai ter que ser 2. E aqui é 5. Bom, o 8 ou 9 rosa não pode estar aqui nessa caixa, vai ter que ter uma dessas posições. E aqui já tem um 8 ou 9 rosa, então aqui vai ter um 8 ou 9 rosa. Então aqui vai ter um 8 ou 9 rosa. Ah, aqui é um 8 ou 9 rosa também. Agora nessa caixa 8 ou 9 rosa. Não pode estar nessas posições, por causa da tua. Já tendo ali a coluna. Eu também não posso ter aqui um 8 ou 9. Né? Porque o 9 já cumpriria a soma da jaula. E se tivesse um 8, teria um 1 também, mas já tem um na linha. Então eu teria uma dessas duas casas. Só que eu não posso ter aqui porque eu não posso repetir na mesma jaula. Então aqui é o outro 8, 9 rosa. Logo, não tá aqui. Aqui é um 8 ou 9 rosa. Então aqui tem um 7. Aqui também vou ter, né, 8 ou 9 rosa. Vou colocar, não vem me confundir. Será que eu poderia ter aqui o 5 ou 6 rosa? Ele não poderia estar aqui, estaria aqui. Que seria 5 ou 6. Aqui eu teria um 2 ou 3. Aqui eu teria o 3 ou 2. E o 8 ou 9 laranja. 6. Teria 8 ou 9 coisa. E o 2 ou 3. Hum, é. Bom, esses aqui, eles vão ser iguais ou diferentes? Se aqui for um 2. Aqui vai ter que ser 9. Então aqui vai ter que ser um 9. Vai ser 5. Aqui vai ter um 3 e 8. Aqui seria 1 e 6. Então aqui seria 3 e 8. Então aqui seria um 2. Aqui um 9, um 8. É. Tá, isso me responde se aqui eu poderia ter o 5 ou 6 laranja. Porque, ó, a gente viu que esses números vão ter que ser iguais, né? Se a gente fizer o contrário, né? Se for com 3, aqui vai ter que ser 8, 6. Se eu tivesse, por exemplo, aqui um 2 e aqui um 3, já não daria certo, né? Porque aqui teria que ser 9. A gente viu, né, que o 8 ou 9 rosa sempre vão ser iguais, né? E aqui já não tá fazendo 15, tá fazendo 16. Então esses números aqui eles são iguais.
que tiver aqui vai ter que estar aqui. E aí onde eu coloco na coluna 1, vou ter que colocar em uma das posições. E é 2 ou 3. Então aqui vai ser 2 ou 3. Logo, aqui vai ser o 5 ou 6 rosa. E aqui 2 ou 3. Aqui tem um do 5, um 8 ou 9 laranja e um 5 ou 6 rosa. Então aqui é desse jeito. O número que tiver aqui, lembrando que é 2, 3, 5 ou 6, vai repetir aqui. Logo vai repetir aqui também. Agora, será que esse par é o mesmo desse? Vamos dizer que seja 2 e 6, por exemplo. Eu tenho um 2 aqui. Se eu tiver um 2 e 6 aqui, como é que ficaria isso? Aqui seria 3, 5 e o 8 ou 9 rosa. Agora, se forem pares diferentes, se aqui for o 3 e 5, teria um 2 aqui seria 8 ou 9 rosa. E um 6, me parece poder também. Agora, será que esse par é o mesmo desse? Pior que eu não sei nem se isso é possível de eu analisar. Ah, aqui eu não posso ter um 2, né? Um 3, porque eu já tenho 3 aqui. Tá, como é que funcionava? Então aqui é um 2, que era o mesmo desse, né? É. Aqui é um 3, aqui vai ter que ser 5. Então, o rosa é 5 e 6. 5 e 6 não. 5 e 9. Então o roxo é 8 e 6. Eita, o que eu fiz? A gravação tá rolando ainda? Tá. 1 e 6. Então aqui tem o 3 e o 8. 3 aqui. 8. O que falta colocar aqui? O 3
e o 6. Então aqui vai ser o 5 e o 8. Bom, o 5 aqui nessa caixa, né? Melhor, nessa linha, teria que ficar em uma dessas posições. Não poderia ter um 5 aqui, senão que teria que ter um 3, mas tem esse 3. Então fica o 5 em uma dessas posições. E agora, para colocar nessa linha, não pode ter aqui, não pode ter aqui, porque já tem o 5 na caixa. Sobrariam essa, mas não pode aqui no meio, porque senão aqui teria um 4. Então aqui tem 5, que é um rosa, inclusive. Em algum desses eu vou ter um 4. Também vou ter um 8, né? Tem um 8 que inclusive é laranja. E o número que eu tiver aqui. Ah, tá. Aqui eu não posso ter o 5 nem o 6, né? Se tiver um 5, 5, 1, 7, 12, para 15 seriam 3, mas já tem. Se tiver um 6 aqui, teria com 7 dá 13, para 15 seria 2, mas já tem esse 2. Então aqui de 2, 3, 5 e 6 não pode ter o 5 e 6, teria o 2 ou 3, então aqui seria o 5 ou 6. Tá aí agora. Aqui teria o 2 ou 3, que não poderia estar aqui, né? Então aqui vai ter que ser 4 ou 8. Isso ali, né? Que teria que ser então 5 ou 6. E se aqui for 5 aqui, seria um 5. E ó, se aqui for um 2, o 2 teria que estar aqui dentro, né? Não poderia estar aqui. Vamos fazer esse teste. Esse aqui é um 2, esse aqui é 6. Teria um 2 aqui. Teria aqui um 2 e 6. Teria 3 e 5, né? 3 e 5. Teria um 3 aqui. Teria que ser 2 e 7.
Não me veio nada relevante, assim, pra... Digamos que aqui seja o 3 e 6. Então aqui teria um 5, logo não poderia ter esse 5 aqui, teria um 5 aqui. Então aqui seria 5 e 9. Aqui não poderia ser 3 e 6, 3 e 5, teria que ser 2 e 6. Sobrou aqui um 3. Aqui teria que ser um 8. Aqui, aqui não pode ser 1 e 8. Pode ser 2 e 7. Não pode ser 3 e 6, não pode ser 4 e 5. Teria que ter um 2 e 7 aqui, então. Inclusive, né, seria um 7 aqui, então 7, 2. Aí um 2 aqui. Seria um 2 e 9. Um aqui, um. Bom, de cara não teve nada que me indique que não poderia ter um 3 e 6 aqui. Agora, se aqui for um 2 e 7, teria que ser assim, né? Isso aqui não poderia ser 1 e 8, não poderia ser 2 e 7, que não teria o que eu colocar aqui. Não pode ser 3 e 6, teria que ser 4 e 5. Então aqui eu teria um 6. Aqui seria 5, aqui o 3. Que seria 2 e 6, né? Teria um 3 aqui. Um 7 aqui, né? Ah, tá. Ó, vamos voltar tudo aqui. Se eu tiver aqui o 2 e 7. Ah, daqui já dá pra falar que não daria. Onde que eu colocaria o 7 nessa caixa? E aqui já não posso por causa desses 7 aqui. Sobraria essa posição, mas daí pra dar 9 aqui teria que ser 2. E já tem esse 2 na coluna. Então o que não pode ser 2 e 7, não pode ser 1 e 8, não pode ser 4 e 5, só pode ser 3 e 6. Então aqui não pode ser mais o 6, tem que ser 5. Então aqui não vai poder ter um 5. Aqui vai ser um 6, 2. Aqui vai ser 3 e 5. Aqui vai ter um 2, então, né? Aqui seria 3 ou 6, mas não posso ter um 3. Já tem na jaula, então é 6. Ah, eu não quero colorir, não. Aqui dá pra continuar sem colorir. Vai ser 2 e 6. Aqui é 3, 5 e 9. Mais 9 teria um desses dois. E o 5 também, né? Porque já tem 5 na coluna. Então 3. O que falta aqui? 8. Precisa de um 3 também. Aliás, aqui vai ser um 3, aqui 6. Então aqui vai ser o 3 e um 7. Vai ter o 2 e um desses. 3, 4, 5, 6, 7. Vai ter que estar aqui, então aqui é um 5. Aqui vai ser um par 2 e 8.
Aqui não pode ser 1 e 8, não pode ser 3 e 6, não pode ser 4 e 5. Tem que ser 2 e 7. Já tenho 7 aqui, então 7 e 2. 2 e 8. Inclusive, acho que eu vou apagar toda a coloração, que acho que agora já não precisa mais. Aqui é 4, 8. Aqui é 1, 4, 6 e 8, né? 1, o 4 pode estar aqui. O 6 pode estar aqui também. E o 8, qualquer um desses três. Essa caixa aqui agora. Faltou 1, 2, 3. 3 só pode estar aqui. 4 só pode estar aqui. 5. 5 vai estar aqui, ó. Na linha 1 ou 3. Aqui nessa caixa o 5 está na linha 1 ou 3. Então nessa caixa o 5 vai estar aqui, tá na linha 2, que é aqui. O 6. 6 vai ter que colocar o 6 na linha 1, aqui não pode, aqui também não pode, vai estar aqui. Então a gente até coloca o 5 aqui já de uma vez, né? 7, o 8 aqui. Então 1 aqui. E o 9 vai ter que estar aqui. Então 2, 1 e 4. 2, 6, 6 e 1. Aqui vai ter um 4, um 8. Aqui vai ser 6. Aqui 4, 8 e 2. O 4, um 3 e um 8. Que sufoco foi fazer esse Sudoku. Ele realmente falou que parece certo, né? É porque o criador não incluiu a solução, né? Quando ele fez o upload do Sudoku. Mas aqui eu obedeci todas as regras, né? Então, deixa eu ver aqui que foi o mais importante de ter percebido nesse Sudoku. Eu acho que foi o 7. Talvez tenha sido o 7 perceber que ele não pode ir nem com 4. Perceber que esses pares de 5 e 9, 6 e 8 iam aparecer bastante. Eu percebi também que aqui somar 15 foi relevante. E assim, foi bastante teste, né, esse Sudoku. Ele não foi, vamos dizer, completamente intuitivo. Mas foi lógico, né? A gente precisou fazer uns testes, mas não foi teste chutando no nada. Foi chutes educados. Foram chutes educados, vamos dizer assim, né? Foram chutes que a gente precisou justificar esse chute, né? Outra coisa também que teve um papel mais importante do que eu achei que fosse ter foram essa jaula e essas jaulas aqui. Eu senti que essas três serviram pra tirar ambiguidade nesse final. E bom, espero que tenham gostado. Esse aqui foi difícil. Eu vi que tem um outro Sudoku que é o More Piles of 15, também do Kane. E quem sabe eu trago esse Sudoku na próxima.